Clássico Santos e Corinthians na Vila Belmiro, que terminou antes do recomendável, antes dos 90 minutos, por conta de uma confusão na reta final que assusta. Assusta porque o futebol brasileiro convive com esse tipo de coisa há algum tempo. Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui para trazer mais bastidores das consequências do que pode acontecer com o Santos, com a Vila Belmiro, mas fica aqui já o meu repúdio, porque a gente estava falando de dois times pressionados. O Corinthians não conseguiu desembarcar em Santos na véspera do confronto para poder se concentrar, porque houve protesto, houve ameaça e os caras sequer conseguiram descer do ônibus. Voltaram para São Paulo e só partiram para Santos, só desceram a serra horas antes do jogo. Então o Corinthians também estava pressionado, porque vocês sabem, né? Mesmo que o último jogo não tenha sido de derrota, foi um empate contra o Cuiabá em casa e haja vista ali a proximidade do time com a zona do rebaixamento, mesmo com esses 10, 11 dias de paralisação, tudo isso, né, com outros protestos que a gente acompanhou no CT, enfim. E uma pressão enorme para cima do técnico Vanderlei Luxemburgo, da diretoria e, acima de tudo, sobre esses jogadores. Mas o que falar do Santos, que também vive uma pressão de agora 9 jogos sem vencer, contando todas as competições. É curioso porque, mesmo com a vitória, o Corinthians ainda tem o Santos à sua frente na tabela, né? Um time tem 13 pontos, que é o caso do Santos. O Santos tem 13 e é 13º. O Corinthians é 14º. O Corinthians é 15º com 12, mas vejam só, o Santos não parece estar numa condição, numa posição tão grave, mas a perspectiva ela não é boa, porque o Corinthians demonstrou e apresentou melhoras no jogo de hoje, e é sobre isso que eu quero falar. O Corinthians aproveitou muito bem a parada, pelo menos nessa primeira amostra. É claro que várias vezes a gente esperou uma reação corintiana depois de um tempo, né? Quando acontecia, por exemplo, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? O da classificação, ou depois até mesmo aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, e que sai o gol do Léo Pereira no final, e que o time jogou bem fora de casa. E isso é outro detalhe, foi um jogo fora de casa, onde o Corinthians historicamente não tem conseguido se impor. Talvez o Corinthians tenha entendido o momento do rival, o momento do Santos, mas se aproveitado disso. E que bom, porque se a fase do Corinthians era complicada, ele precisava resolver de qualquer forma, imediatamente. E o Corinthians resolveu, e jogando bem, e usando uma estratégia muito eficiente contra os donos da casa. O Corinthians não tinha 3 jogadores fundamentais, eu diria, para esse time dito titular. O Murilo na defesa, o Renato Augusto no meio e também o Fausto Vera. E mesmo assim, o Luxemburgo conseguiu elaborar uma escalação que foi muito inteligente no jogo inteiro. Dá pra gente entender aí como um modelo no 4-1-4-1, embora a gente saiba que o Roger Guedes é um segundo atacante. Mas ele joga numa linha aberto por um lado, teoricamente, da mesma linha do Biro do outro lado, quando os dois recompõem quando o time está sem a bola. Por dentro, você tem aqueles 3 jogadores. Tem o Rony mais à frente da defesa, né? Mas aí tem o Maicon e o Juan Oliveira. Então fecha essa linha de 4 com o Roger, o Juan, o Maicon e o Maicon pela esquerda, o Juan pela direita e o Biro lá pela direita. Mas quando o Corinthians tem a bola, é óbvio que vira um time muito mais propositivo, com o Roger Guedes tendo muita liberdade. Ele joga como um segundo atacante, mas vejam que no primeiro gol do Corinthians ele está por dentro e pelo lado direito, recebendo a bola e encontrando um passe maravilhoso para o Juan Oliveira, que infiltra muito bem, chega na frente do João Paulo e centraliza. Reparem como esse menino para e pensa na jogada que ele vai fazer, na tomada de decisão. Isso é fundamental. O Juan Oliveira, em vários momentos, no segundo tempo, ele dá uma bola na cabeça do Yuri, que ela bate no pé da trave. Nesse primeiro gol, ele tá na frente do goleiro e ele não rifa a bola, ele cruza a bola pro Yuri. E aí mérito do centroavante, que já tinha perdido um gol minutos antes, na cara do João Paulo, mérito do centroavante que se desmarca, ocupa o espaço vazio, recebe a bola e finaliza rapidamente. Ela bate no Joaquim e vai para dentro do gol.
Gol chorado. Fiel, lembrando que o próximo confronto do Timão é contra o Atlético Paranaense pela 12ª rodada do Brasileirão, na casa do Atlético Paranaense às 16 horas, fiel. Nosso Timão vai em busca de mais uma vitória aí, uma sequência de 2 vitórias aí, né? Após essa vitória contra o Santos, o Timão tem que vencer lá dentro da casa do Atlético Paranaense, né? Pra sair aí dessa crise infidável, justo que o Timão não tem, não consegue vencer mais de um jogo, né? Dentro ou fora de casa não consegue ter essa sequência de bons jogos, de 2 vitórias, né? Agora com o Santos o Timão conseguiu fazer 2 gols, né? Com o Yuri Alberto desencantando aí, então o Timão tem que ir atrás de mais uma vitória para trazer mais uma alegria aí para a torcida do Corinthians e finalmente acabar com esses protestos aí, fiel.